Aham. Então, eu gostaria de iniciar nessa sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. É a nossa última reunião do semestre do seminário do Lapsus, né, da Unicamp, né, o Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, eh, que nesse ano estamos tratando sobre a questão das outras curas, e nós temos, então, a alegria, a honra e realmente um privilégio de receber o professor Muniz Sodré, que é certamente, né, um dos maiores intelectuais brasileiros contemporâneos, conhecido de todos, e que nos deu essa honra de aceitar o nosso convite de fazer essa conferência, né. Professor, Sodré, ele ele é uma referência incontornável, né, nos estudos. É interessante fazer a apresentação do professor Sodré, porque, quando eu entrei em contato com ele, eu perguntei: "Mas como é que eu devo apresentar o senhor?" "Não, diz só que eu sou escritor e que eu sou professor universitário, né, da Federal do Rio de Janeiro." Ele quis, né, com a modéstia, não é, porque se a gente fosse ler todo o currículo do professor Sodré, a gente passaria a manhã inteira e não daria tempo. E além de tudo, é um personagem, vocês vão ver, muito rico, muito interessante, né, porque ele é um especialista, né, em estudos da comunicação. Então hoje nós temos no nosso grupo aqui, professor, muitas pessoas que são da área de comunicação, que se inscreveram por causa disso, desse seu percurso também na área de, mas é um especialista, claro, da cultura afro-brasileira, das epistemologias do Sul. Ele é baiano, de São Gonçalo dos Campos, não é, professor? Jornalista, escritor, sociólogo, professor universitário, professor emérito da Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor visitante de inúmeras universidades no exterior. Ele é pesquisador, escritor, jornalista, e ele tem uma obra vastíssima. Ele tem mais de 40 livros em diversas áreas, não é? Nós mesmos estamos trabalhando, né? Depois eu vou falar rapidamente, não, mas sobre pensar na Go. Nós estamos já várias semanas trabalhando nesse livro. Então, professor Sodré, para nós é uma alegria, mas também é meio como uma sensação de encontrar um velho conhecido, porque a gente tem trabalhado muito o seu pensamento, então realmente nós vamos aproveitar. E eu eh, tenho aqui também em mãos um livro que é muito importante entre os inúmeros, né, o Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo nacional, que saiu pela Voz. E além disso, além de livros da área, digamos, de ciências humanas, o professor Sodré também fez vários livros de literatura geral, e também é reconhecido por isso, né. Entre os livros, de ciências humanas, ele também tem a Sociedade em Civil, a Reinvenção da Cultura e vários outros que são muito, enfim, discutidos, né, no meio acadêmico. E ele nos propõe, então, uma visão radicalmente original sobre as matrizes do pensamento negro no Brasil, e tem uma trajetória marcada pelo diálogo entre teoria crítica, filosofia africana, intervenção cultural, inspirando gerações que buscam repensar os limites do pensamento ocidental, de reinventar novos modos de existência e de conhecimento. E foi com essa perspectiva que nós chegamos até a sua obra, professor Sodré. Eu vou brevemente situar, sobretudo para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, porque devem achar estranho, né? Não é um professor, um especialista em comunicação, sociologia, pensamento e epistemologia afro-brasileira, né, num departamento de psiquiatria de uma faculdade de medicina, né. Então eu queria, brevemente, situar, o sentido, então, desse convite, porque nesse laboratório, né, de psicopatologia do sujeito, a gente trabalha uma releitura do campo da patologia, do sofrimento, daquilo que faz, impasse para o sujeito, e na tentativa de redefinir essas questões fundamentais para toda a área
clínica, seja o que que a gente entende de patologia, ou também como é que a gente concebe o que que é um tratamento, mas não mais da perspectiva exterior, de descrever doenças, sinais, sintomas, pensar mecanismos de como isso se desenvolve, mas a partir da perspectiva daquilo que faz impasse para o sujeito, como é que o sujeito se paralisa e como que as nossas intervenções clínicas podem ajudar a, a modificar esse panorama de impasse do sujeito, de inviabilidade existencial do sujeito. E, nesse sentido, a gente se deu por tema esse ano, com esse esforço, então, de renovar o pensamento da clínica, as práticas, né, em medicina, em psiquiatria, em saúde mental, de o que que seria, então, as noções de tratamento, de patologia, quando a gente muda completamente de matriz, intelectual, epistemológica, cultural. E nos demos como grandes eixos, né, olhar o problema da patologia e a questão do tratamento por uma perspectiva ameríndia e por uma perspectiva, afro-brasileira. Foi assim que nós chegamos ao pensar na Go, porque ele toca diretamente nas nossas questões principais, né. Como é pensar essas grandes questões sob outro olhar, sob outra ótica, e que o senhor desenvolve isso extensamente. E essas outras óticas, essas outras cosmovisões e o pensar na Go nos permite, tratar de temas fundamentais da nossa área de uma maneira totalmente nova. Questões, por exemplo, o que quer dizer o eu? O que que quer dizer o corpo? Como que a gente se inscreve na história do laço social, da história da nossa tradição? Como que a gente consegue o tempo, a temporalidade? O que que quer dizer conhecer quando a gente modifica essas diferentes perspectivas? Ou, nessa questão que para nós é central, que estamos dentro de uma perspectiva psicanalítica, o que quer dizer, do ponto de vista da patologia, uma perda de contato do sujeito com o próprio desejo? O que que quer dizer, da inviabilidade do sujeito se situar como o sujeito desejante no interior de uma cultura, no interior, eh, do convivência com outras pessoas. Então foi nesse sentido, professor, que nós, pensamos que seria, muito importante estudar a sua obra. Estamos totalmente envolvidos com ela, por isso que eu lhe digo, para nós é uma sensação de encontrar um velho conhecido, mas ao mesmo tempo um privilégio de poder escutar do próprio autor, não é? As suas, abordagens, suas reflexões, em torno desses temas. Então eu queria lhe agradecer muito em nome de todos nós aqui, da sua presença hoje. O professor Muniz Sodré, ele, me autorizou de falar isso, ele precisou fazer uma pequena cirurgia, na garganta, alguns dias atrás, então hoje ele está fazendo até um esforço de nos falar, porque ele está se recuperando desse cirurgia, então nós combinamos que nós vamos avançar até o momento que ele achar que é viável, não é? E vamos tentar aproveitar o máximo possível tudo que der para fazer nesse tempo que a sua garganta permitir. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu lhe agradeço antecipadamente em nome de todo esse grupo e com muito prazer ele passa a palavra. Bom, Mas só ainda uma última questão, quem quiser fazer questões, eu peço que façam todas por escrito e coloquem no chat, tá bom? Professor, a palavra é sua. bom dia a todos. Eu, eu agradeço muito as palavras do Sr. Mário e faço uma pequena correção, não por modéstia, mas por honestidade. Eu sou, a Iorubá, é uma das línguas que eu falo, a palavra pequeno. Se diz em Iorubá, quequerê. Eu sou quequerê na vida. Não sou esse grande intelectual que o professor se referiu. Eu sou um trabalhador das letras e um intelectual que querer, de porte médio, pequeno, mas curioso. É, vejam só,
E eu queria agradecer a escuta. A atenção e escuta hoje é mercadoria rara, é cara. É, é disso que tem vivido a mídia, tem vivido as redes, que tem vivido até os políticos. Então, uma atenção de um público desse, interessado, para mim é muito valiosa, é muito importante. Então, eu quero dizer o seguinte: olha, quando nós falamos de diversidade cultural e falamos de diversidade de pensamento, é isso que eu acho que o professor Mário acabou de introduzir, a questão de diversidade dos modos de pensar, há sempre o risco de que nós incorramos em hiperparticularismos. Ou seja, se tem um particularismo, uma visão do mundo que é particular, e se acha que essa visão dá conta do mundo por inteiro. Digamos, uma contradição que aparece entre o particular e o universal. Às vezes, o universal não reconhece o particular, e o particular quer ser universal sem ter potência para isso. Então, os hiperparticulares, os hiperparticularismos, não são equivalentes a princípios que têm o potencial de se universalizar. Isso é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Por isso, para mim, e na minha linha de pensamento, me são caros dois princípios, que são princípios epistemológicos e metodológicos. Então, é, são princípios que regem a minha linha de pensamento, seja num livro como esse, como Pensar na Go, que é o livro que está em questão aqui hoje, seja em outros trabalhos voltados para a cultura nacional ou para a cultura das mídias. Então, vejam só, quais são esses princípios, para ser bem claro. Primeiro, a força das variáveis, a força dos colaterais, a força das variáveis que estão subsumidas em modos de agir, de pensar, e às vezes são desconsideradas como desimportantes. Segundo, a metodologia, que eu digo é minha, especial, que é a metodologia rapsódica. O meu método é a rapsódia. Eu tenho um método, eu tenho uma metodologia, um caminho, que é a rapsódia. O que quer dizer com rapsódia? Rapsódia é aquela construção musical. Está aqui a professora Salomé Gandelman, que foi professora da Unirio, e que eu tive a honra de ser orientador dela. Ela sabe bem o que quer dizer rapsódia, e que você costura as peças. Você costura peças diferentes, influências diferentes. Então, na verdade, uma metodologia rapsódica é uma metodologia interativa em termos de saber, em termos de conhecimento, em que particulares do conhecimento se abrem para outro e aceitam, por analogia, quando é possível, a costura. Então, é, então eu me refiro, por rapsódia, por metodologia rapsódica, a costura interativa de forma de saber. Eu acho que, no fundo, o convite para mim, aqui hoje, pelo Somário, é uma costura, é um convite rapsódico da parte dele, da parte do laboratório. Porque a minha perspectiva com relação à razão, que é uma medida do conhecimento e da atitude, é de que, no fundo, a razão é só um meio de proporcionar bons encontros. É isso que a razão nos proporciona. São bons encontros entre formas diferentes de ver o mundo, entre formas diferentes de conhecer. Se nós pensarmos assim a razão deixa de ser um absoluto metodológico e epistemológico para acolher ecologicamente outras formas de pensar, outras formas de sentir. Quer dizer, a razão como um agenciador de encontros.
um agenciador de encontros epistemológicos, de encontros de conhecimento. E por variáveis, o que é que eu quero dizer? Eu quero falar de variáveis como um vigor de realidades não hegemônicas, de realidades que não são predominantes na compreensão de um fenômeno problemático qualquer. Na compreensão de todo e qualquer fenômeno, seja qual for a sua visada científica, seja qual for a epistemologia dominante, ela tem variáveis. Em geral, essas variáveis são não hegemônicas e são desconsideráveis. Portanto, para mim, um caminho metodológico importante é considerar as variáveis. Então, vejam só, no caso do pensamento Nagô, e por pensamento Nagô, já é um pensamento de costura, porque por Nagô eu não me refiro simplesmente a um etnicismo. O Nagô, sem dúvida nenhuma, é outro nome para os iorubais, com a língua própria, com a civilização própria na África Ocidental, hoje na Nigéria. Mas Nagô, no Brasil, foi uma costura étnica também, porque na longa travessia do Atlântico, as etnias foram se aproximando na morte, no sofrimento e na sobrevivência. Então, Nagô, na verdade, é um paradigma para o modo negro de pensar no Brasil. Então, quando eu digo pensamento Nagô, eu quero me referir a esse paradigma de costura de modos de pensar negro. Então, nesse, nesse paradigma, eu quero me ater aqui à espiritualidade, que eu chamo de espiritualidade. Não é nada religioso ou exclusivamente religioso. Eu sei que Michel Foucault falou dessa mesma variável nas observações que ele fez sobre a Revolução Islâmica no Irã, no final dos anos 70. Foucault fez uma série de reportagens sobre o Irã antes da derrubada do Shah e com a chegada do Khomeini. Mas essa variável, para mim, se aplica a todo o pensamento ocidental. O pensamento ocidental se esqueceu das suas variáveis. Já Edgar Morin, que está celebrando esse ano os seus 104 anos, e que eu tenho o prazer de conhecer há 50 anos, desde que eu morei na França 2 vezes, e desse círculo o professor Michel Maffezoli faz parte do Morin. Então eu conheço o Morin e a família, e tenho uma enorme admiração por Edgar Morin. Morin já se havia indagado há muito tempo. Como é possível que os sociólogos só vejam a invariância das reproduções e não as variações e as mudanças desses invariantes? Ou seja, ele está falando de método, ele está falando das invariâncias nos métodos, das coisas que não querem mudar nos métodos. No entanto, essas variações perpassam o tempo inteiro as zonas de certezas sociais. Quer dizer, quando uma disciplina do pensamento social desconhece o princípio da incerteza e se agarra ao único sistema explicativo como fundamento de todas as certezas, surge um problema. Realmente aí surge um problema. É que, apesar dele mesmo, esse pensamento que é pretensamente conceitual, científico, na prática, é a formalização lógica de um sistema canônico, deixa transparecer a bandeira enganosa da certeza absoluta com o dístico de rigor do pensamento. Ora, quando dizemos o rigor do pensamento,
pela certeza científica, na verdade, isso é uma tradução enviesada para falar em rigor do método, uma metodologia que não muda, férrea. É? E é desse modo que uma disciplina acadêmica, eu estou falando das ciências humanas, mas isso pode se aplicar às ciências naturais, pode fazer o velho jogo do que eu chamo a velha dama sisuda, aquela velha dama sisuda, para ela não tem complexidade fenomênica, tem só certeza monocrática. E essa certeza monocrática está esbatida metodologicamente contra o fundo de uma realidade em preto e branco. Ora, eu estou, portanto, fazendo um preâmbulo para entrar no pensar na Go. Perceberam? Eu estou querendo colocar minha posição epistemológica e meu método. E me lembro que, um ano antes de ficar louco, um ano antes de enlouquecer, Nietzsche já tinha formulado genialmente, diz assim que, olha, o que distingue o século XIX não é a vitória da ciência, mas é a vitória do... Houve alguma coisa? Não. O que distingue o século XIX não é a vitória da ciência, mas é a vitória do método sobre a ciência. Eu não estou aqui fazendo nenhum manifesto antimetodológico, mas estou querendo advertir contra a transformação do método como instrumento de pesquisa científica em alguma coisa que constitui a própria objetividade dos objetos. Ora, em vez de densificar cientificamente o pensamento, essa ossificação metodológica tende a elaborar o que eu chamo uma teologia do social, uma certa teologia do social. É o que eu reprovo hoje. Entendeu? A, a ossificação da compreensão do mundo pelo teoria marxista. Eu, eu sou leitor e minha formação é Marx, né? Mas Marx, eu não conheço nenhum sistema explicativo para a história moderna melhor do que Marx. Mas se ater a isso para explicar o dia a dia e hoje é uma ossificação terrível. Então é preciso saber ler, saber olhar para encontrar ali. Marx não é Bíblia nenhuma, nem a Bíblia tem também o vigor explicativo de Marx. Então, hoje aqui, eu pretendo, a propósito dos vagões, eu quero adotar o conceito de corporeidade como um conceito ativo da variável espiritual. Portanto, esse vai ser aqui agora a minha linha, a linha diretora da minha exposição. Eu fiz até agora uma espécie de defesa própria de minhas posições que podem ser discutidas. E são discutíveis. Mas agora eu entro no assunto propriamente do livro, sem, espero não estar repetindo também o livro. Eu vou centrar na questão do corpo, portanto. E eu vou começar ao modo dos sufis, os místicos árabes, e aqui devo introduzir e dizer uma coisa. Eu sou, minha formação baiana sempre esteve ligada a línguas estrangeiras. Aprender língua era um modo de ultrapassar a pobreza da família e poder viajar.
é poder viajar. Então, eu sou, digamos assim, eu transito por várias línguas estrangeiras, do inglês ao francês, ao alemão, ao urubai, ao russo e ao árabe, que eu gosto muito, eu leio árabe. Sou um aprendiz de árabe, acho uma língua fascinante. E os árabes sufis têm três palavras para designar cor. Essas palavras são jassad, jism e daat. Então, al-jassad, al-jism, al-daat. Jassad é o corpo inerte, é o corpo parado, é o corpo, pode ser também do cadáver, é o corpo que se oferece ao estudo da medicina, ou simplesmente o corpo totalmente parado. Gismo é o corpo em movimento. O corpo, quando se move, é gismo. O corpo que dança, o corpo que trabalha, o corpo ativo, é para os sufis gismo. E há um terceiro corpo. O Ocidente fica nesses dois primeiros corpos, corpo em movimento e o corpo inerte. Mas os sufis, os árabes, têm um terceiro corpo que se chama Da'at, al-Da'at, que eu traduziria como o quanto a si do corpo. Quer dizer, é, vamos voltar a isso, mas assim como fazemos na culinária, vamos reservar essas denominações para pensar em interação com o paradigma simbólico africano. Então, são os temperos que eu reservei, estou reservando, para voltar a eles. Por quê? Porque no interior da diáspora escrava, não apenas no Brasil, mas nas Américas, de um modo geral, a presença do paradigma africano se atesta pelo posicionamento do corpo no primeiro plano do pensamento cosmológico. Não é a alma, uma palavra bem ocidental. É uma palavra complicada também. Você falou em Freud. Freud usou poucas vezes essa palavra, né? Dizer ele. Usou poucas vezes, mas usou. É, não é também o que os cristãos chamam de espírito, né? É cor. E os nagôs vinculam o corpo ao sagrado. E o sagrado é experimentado com uma apreensão das raízes da existência e da contínua renovação da existência, até o ponto em que o vivido, o que se vive, não é mais do que um conjunto de virtualidades dados pela ancestralidade, dados pela origem. Ou seja, nós somos de onde viemos e para onde vamos. Quer dizer, nós somos ancestralidade, somos biologicamente útero, eticamente ancestralidade, e vamos é, para a morte. Na verdade, nós sabemos pouco de onde viemos e para onde vamos, pela morte, mas entre esses dois polos há um clarão, né? Há uma luminosidade. Esse clarão, essa luminosidade é vida, é a vida. É nela que nós temos que caminhar. Estamos sempre, portanto, caminhando numa ponte entre dois pontos que conhecemos não muito. Então,
Isso é o sagrado. Portanto, uma coisa é o sagrado, outra coisa é a religião. O sagrado implica o princípio de uma realidade separada. É isso que a palavra sacer diz em latim. Esse acer, ager, é terra, é campo. É a mesma palavra de alegria, alacer, né? Tá aí. É o separado, que permite um contato imediato com a divindade nessa separação. Quer dizer, a religião, ao contrário, é a administração, é o monopólio intelectualizado da fé monoteísta. Portanto, toda religião, nesse sentido, diferente do sagrado, o que ela quer fazer é superar os transes emotivos, os transes violentos, violentos no sentido das experiências de sacrifício, no sentido de mobilização de forças cósmicas, que está dado no sagrado. Então, a experiência sacra é mais corporal do que intelectual. É uma experiência mais somática do que psíquica, quando nós entendemos psiquismo como um registro de interioridade não ritualístico. O entendimento de psiquismo não é um entendimento de interiorização ritualística. O ritual é sempre externo, o psiquismo é interno. Então, uma religião sem sagrado é, é o início de uma contrafação da fé. Quando, não vou entrar nisso agora, porque seria político demais, mas pense numa religião em que o sagrado é a moeda, e o sagrado não existe, é o dízimo. Isso é uma enorme mistificação para as massas, como essa teologia da prosperidade aí dos pentecostais. Então, eu quero dizer que no sistema de pensamento Nagô, a pessoa, o indivíduo, é constituído de uma parte material. Isso se diz, em Yorubá, ara, A-R-A, ará, ará, que é corpo. Não é mais já sabe nem gismo nem nada. É ará, é corpo, é corpo. E por uma parte imaterial, que é EMI, E-M-I, que é respiração, que é o princípio vital. Então, vejam só, há um mito cosmológico, Nagô, que atribui a lama, enquanto protomatéria, atribui à lama a origem do corpo. E a modelagem humana da lama foi realizada por um princípio criador que se chama em Yorubá Orixalá, ou Obatalá. Esse é o princípio criador. Mas foi um outro princípio de criação, chamado Olodumare, que instilou o sopro de vida, que instilou Emi, é, materializado, portanto, na respiração, esse sopro de vida. Então, nós dizemos assim, em Yorubá, no terreiro, Emi Olojá Ninuará, repito, Emi Olojá Ninuará. Isso quer dizer, a respiração é a rainha do corpo.
Isso é um princípio conhecido nos terreiros, nas casas matrizes. É, isso pode parecer talvez estranho, exagerado, mas eu devo antes advertir uma coisa. A cultura dos terreiros, a cultura do candomblé, não é uma cultura popular. É uma cultura, é um saber erudito. Quem vive terreiro sabe que é preciso levar a vida inteira para realmente aprender o que se passa aqui. Então, a respiração é a rainha do corpo. O corpo se compõe, portanto, de duas partes inseparáveis, que são a cabeça, isso em Yorubá é Ori, O-R-I, Ori, e o suporte da cabeça, que é o aperê, que é o resto. Então, o homem, é indivíduo corpo, com elementos singulares, com elementos intransferíveis na cabeça e que estão ligadas ao destino pessoal dele. É no suporte que se guardam as forças mobilizadoras, as forças que asseguram a existência individual e que se diferencia e se envolve graças a um princípio cosmológico importantíssimo, sem o qual não se entende o pensamento leigo. Esse princípio cosmológico individual se chama Exu. Exu. Só um momento. Alô? Ô, Domênico, bom dia. Olha, eu estou dando uma conferência agora. Eu podia lhe ligar mais tarde? Não, digo, eu, tá bom. Eu lhe falo que eu queria mudar o remédio, viu? Tá bom? Obrigado, eu lhe falo. Obrigado. Vocês desculpem, mas foi o médico. Eu estou com a pressão muito alta, eu tenho que mudar o remédio. É, bom, então, Exu tem vários nomes. Baraê. Exu é o intermediário entre os homens e as divindades, os orixás. Geralmente, é Exu quem transporta as oferendas para apaziguar. Eu, eu acho que todo mundo conhece essa palavra, já viu essa palavra Exu, que é muito curioso porque os anglicanos, os pesquisadores anglicanos, os pastores, quando chegaram à Nigéria e tomaram conhecimento de Exu, viram Exu, imediatamente disseram é o diabo, com a visão cristã. É, eu estou dando aula, Maria, eu estou dando aula, peraí. Pode, pode sim, pode, pode. Então, os americanos viram Exu, e uma das representantes, eu falo, Exu é falho. Professor, eu vou só lhe pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone, que senão. Isso, E agora está melhor? melhorou. Obrigado. Exu é fálico. Exu é do hora a hora, em definitivo. Hora aqui, hora ali. Ele é totalmente imprevisível. Então, disseram, só pode ser o diabo. Mas não é é um princípio cosmológico imprescindível, não tem nada a ver com o diabo, a ideia do diabo cristão. Então, nessa linha de pensamento,
essa linha de pensamento da Go está regida por cosmogonia, isso significa os princípios de formação do indivíduo, da cabeça e do corpo, e por ancestralidade. Portanto, o ser humano se constitui de materiais coletivos que procedem de entidades genitoras vividas e dos ancestrais. Eu estou fazendo aqui um resumo para ficar claro, para não ficar obscuro o desenvolvimento posterior aqui de alguns conceitos. Eu acho que estou sendo didático. Quer dizer, o indivíduo está aqui, ele vem, a cabeça dele, o corpo dele vem de, de uma cosmogonia que são princípios constitutivos e dos que morreram, que são os ancestrais, são os fundadores do grupo. Ancestralidade é isso. Então, vejam só, as divindades, agora, não são seres onipotentes, têm mais força, têm mais potência, mas não são onipotentes. E são princípios simbólicos explicativos. Esses princípios são cultuados, podem ser representados como uma figura humana, como uma história humana, mas são princípios cosmológicos explicativos da, da existência. E aí, talvez um provérbio que me ocorre agora e que eu queria que talvez guardassem para explicar, se diz assim no terreiro, em Yorubá, é Ossienian, Orixá. Quer dizer, não há divindade, não há Deus sem homem, não há homem sem Deus. São princípios interdependentes e autoexplicativos. A divindade é tão importante para o homem quanto o homem é importante para a divindade. Não existe um Deus onipotente fazendo cobranças morais, preocupado com o que você está fazendo. Isso está excluído do pensamento Tagore. Portanto, não existe também nenhum buraco originário chamado pecado, armateses, que você tenha que preencher com boas ações. Esse buraco originário não existe no Nagô. Portanto, não existe pecado. A ideia de pecado. Isso é ideia de falta social, mas não é ideia de pecado. É, logo, não existe nenhuma culpa originária a ser expiada. Bom, então, é, nesse princípio, o orgânico e o inorgânico convergem para uma ideia de condição natural que é bastante próxima à condição de Schelling. Schelling, o grande pensador alemão, veja o que a Rapsódia vai me buscar. Eu não acho que o pensamento da Go seja hiperparticularizado. Eu preciso também dos europeus para dialogar, para ser interativo. Todos nós precisamos sempre. Schelling que fala da autopoiesis, da matéria absoluta. A matéria absoluta em Schelling é a própria natureza, é a natureza. Então, ele diz: quem quer pesquisar a natureza, seguindo apenas o caminho empírico, é justamente aquela pessoa que carece do conhecimento da linguagem da natureza para tomar a natureza na verdade dele. Porque Schelling diz: a Terra é um livro montado a partir de fragmentos, montado a partir de rapsódias de épocas muito diferentes. Quer dizer, cada mineral é um problema verdadeiramente filológico. Cada mineral é um problema verdadeiramente linguístico. Então, há muito mais do que
muito mais do que filológico, conforme as reiterações no interior da tradição filosófica dos Shastras, ou dos livros sagrados hindus, é, eu diria que uma pedra guarda o extraordinário segredo da energia atômica. Essa é uma frase dos Shastras. Uma pedra guarda o extraordinário segredo da energia atômica. Ou seja, o mineral, a pedra, as coisas são extremamente importantes para o corpo, porque o corpo é apenas metade de um atlas. O corpo é apenas metade de um atlas universal. O corpo tem mineral, tem água, tem planta, tem fogo. O corpo tem tudo isso, guarda tudo isso. E cada um desses princípios, o princípio do fogo, o princípio da água, o princípio da planta, é sagrado. É sagrado. O meu posto no Axé Alfajá é ser Obá de Xangô. O que significa isso? Significa que nós preservamos, estudamos o princípio do fogo, que é a transformação, que é a atividade, pode ser até a revolução, a mutação, e que é a pedra, são dois símbolos de Xangô, que significa a estabilidade, a justiça, a política de agregação, política como agregação. Então, quando se fala do culto a Xangô, do culto a Xangô, na prática, nós estamos falando de atuar segundo princípios desse tipo. Ora, então, na concepção Nagô, o corpo é configurado como um objeto ativo. O corpo é objeto ativo. Quer dizer, da mesma forma como você define os objetos compostos de uma amálgama de elementos heteróclitos, quer dizer, elementos animais, elementos vegetais, alimentos minerais. Então, além de sujeito, portanto, o homem é objeto, no sentido que o homem partilha uma condição comum a animais, a minerais e a vegetais, assim como as divindades também são investidas dos mesmos elementos. As divindades são investidas de elementos minerais, vegetais e animais. Ora, o corpo, portanto, possibilita ao homem pensar a matéria. Quando você admite a coisa, você admite que você é uma coisa em relação com o meio ambiente, em relação com os mortos. Com o meio ambiente e com os mortos, tanto com os ancestrais. Por outro lado, quando você se diz coisa, você também está dizendo que você é indivíduo, que resiste a qualquer relacionamento do sujeito. Perceber, agir, ver. Portanto, ser coisa como ser indivíduo é ser aquilo de que o homem não pode prescindir na identificação do mundo. Porque o homem, o indivíduo, é uma unidade de resistência à variação ou à heterogeneidade. Quer dizer, o indivíduo, assim como a coisa, é uma irredutibilidade que garante o quê? Que garante a permanência da origem, que garante a permanência da arquê, A-R-K-H-E, arquê. Arquê em grego significa origem, mas também significa destino. É a mesma coisa, dizer origem e dizer destino. Portanto, Heráclito, Heráclito de Éfeso, grande pré-socrático, tem um fragmento que diz assim: arqueis katon. Origem é destino.
A origem é o destino. E a arquê, prestem bem atenção, é uma parte do corpo, está ligado à parte do corpo, que significa também, em Yorubá, Exu. E Exu, literalmente, quer dizer expelir a partir de um ponto. No fundo, defecar, cagar. Arquê, no grego arcaico, quer dizer também cu, ânus. Importantíssima a relação do ânus com a origem, com a expulsão, com a origem e com o destino, seja das fezes, seja do que produzimos. Isso, mas isso aí, em si mesmo, mereceria um seminário à parte, porque é um pouco complicado essa relação da origem com a analidade, de Exu com a analidade. Mas eu me lembro que Lutero, o Lutero da Reforma, que via, às vezes, o demônio, segundo ele, que vestia contra ele, e ele expulsava o demônio, virado com o ânus para o demônio e peidando. É gozado disso. A genialidade de Freud, é, Freud deu uma dimensão à analidade que eu acho que é pouco estudada, é pouco visto. Muito importante. Você realmente era gênio do século XX, junto com Marx e Freud. Eu sempre gostei mais da pessoa, do homem, de Jung do que Freud. Gostado que Jung me pareceu mais um autor. Mas a teoria freudiana, para mim, tem nada comparável a ela, termo de psicodinâmica. Jung, não, para mim, não chega perto. Então, ao mesmo tempo, mas eu acho que eu divaguei um. Ao mesmo tempo, o indivíduo que é corpo, ele é duplo, porque uma parte dele está localizado no espaço invisível, que se chama em Yorubá Orum, é o espaço invisível, e no visível, que é o Aie, que é o Aie, que é o mundo em que nós vivemos. Porque, para os Nagôs, o universo se divide em dois grandes planos. É o mundo terreno, que é o Aie, onde vive a humanidade, e o mundo ultra-humano, o Orum, que é habitado por entidades sobrenaturais, que são os orixás, que são os ancestrais, que morreram, todos os seres de espírito reais, embora destituídos de corpo. São reais, todos eles, embora destituídos de corpo. Eles são incorporais, mas são reais. Assim como entidades matemáticas que têm uma realidade tão forte que nos leva a construir aviões, edifícios, cidades, e são incorporais. A matemática é o incorporal ocidental mais forte que eu conheço. Mas é real. Os números são reais. Então, esses dois planos, o Orum e o Aie, são vividos na cotidianidade dos ritos, o que faz do duplo uma categoria relevante. Por exemplo, o corpo físico, que é o Ará, tem um duplo espiritual, que os yorubais chamam de Enikeji, que não implica outra consciência. Não, é a mesma consciência duplicada. Portanto, o princípio vital, que é o Emi, que é a respiração, se faz representar fisicamente por Ogigi,
que é a sombra da pessoa. A sombra é enterrada com o morto. Quando se morre, se enterra também a sombra dele, o Gigi. Então, 9 dias após a morte do indivíduo, aí o Emi abandona o corpo para se incorporar a um recém-nascido, e essa é a versão Nagô da reencarnação hindu ou da transmigração helênica, porque os Nagôs, como os hindus, admitem a reencarnação. Ora, eu acho que dei assim um sumário dessa esquemático do que é o corpo para os Nagôs, e vou tocar agora, e acho que isso abre um caminho, talvez, para a questão da psicopatologia, que é a questão do transe. Isso saber é fundamental no culto. O transe, na verdade, tem nada a ver com como colocou Nina Rodrigues, o Arthur Ramos, ou colocaram alguns psicanalistas, não tem nada a ver com histeria. Não é uma sintomatologia histérica. O transe é uma ponte entre esses dois mundos. E é uma ponte cosmológica, cosmogônica e comunitária. Há uma espécie de pressão invisível da comunidade para o transe. E o transe se aplica, portanto, tanto ao universo que se reconhece como místico, caso de Urubá, quanto a momentos singulares da criação literária ou da criação poética no Ocidente. A exemplo, eu cito das elegias do Duino, que é um dos textos, no meu entender, mais obscuros e mais difíceis da literatura alemã. E a propósito dessas elegias, Rilke, o poeta Rainer Maria Rilke, disse que ele foi atraído e conduzido por uma força sobrenatural. A expressão é dele. Ora, qualquer que seja o nome atribuído, essa força que o atraiu é efeito de uma dinâmica que a consciência não controla por inteiro. Logo, é o invisível, Quilhorum, que faz do criador, seja o escritor, seja o pintor, o artista, o poeta, um lugar móvel na linguagem e faz da criação alguma coisa potencialmente maior do que a intencionalidade autoral. Às vezes a intencionalidade autoral é uma e a criação é outra. Você dificilmente explica como é que um Ezra Pound era fascista fazendo uma poesia daquela. Difícil de entender. Só que essa criação não é sobrenatural no sentido de alguma coisa que vai além dos atributos próprios da natureza criada. Não. Não é nada que possa corresponder à ideia europeia de magia primitiva ou de ato de natureza metafísica decorrente da mesma natureza do ser criado, do homem. Não. Além da dimensão ritualística, o transe, portanto, é concebido como um plano, como um trânsito não deliberado entre os planos do visível e do invisível, por especial pressão das modulações de uma mente comunitária. Isso eu acho importante levar em consideração na patologia, na psicopatologia, a mente comunitária como se fosse uma voz do comum incontível.
uma mente comunitária. Que voz é essa? Uma voz do comum. Uma voz do comum que os gregos chamavam, os antigos gregos chamavam de daimon. Daimon. Curiosamente, é possível que a palavra demônio tenha vindo daí, mas não tenho certeza. Mas o daimon é muito importante para os gregos, porque quando Sócrates é condenado a beber cicuta, portanto, a se matar, lá na sétima carta, dão a ele a oportunidade de fugir, de se exilar. Não queriam que ele morresse, assim. Queriam mandar ele embora. E ele disse que não, que ele preferia eh, morrer, porque morrer era escutar a voz do daimon dele, do que fugir. Então, o daimon era uma coisa forte. E, curiosamente, é uma coisa ridícula. Na noite em que ele morre, ele lembra um dos interlocutores dele que ele havia prometido um galo a outra pessoa. Olha, alguém de terreiro que esteja ouvindo isso diz, pô, Sócrates queria fazer uma macumba no dia seguinte. Não fez, mas o galo vai. É, não há outro sentido que não a galinha, um galo. Exatamente. Que é um bom galo é o que se oferece a Exu. Então, é por isso que um poeta pode dizer assim: olha, eu não construí o poema se construiu em mim. É, isso é Fernando Pessoa, numa carta que ele faz a Adolfo Casares Monteiro, está aí no livro, eu acho. Ele incorporou o heterônimo dele, Alberto Caeiro, e ele disse assim, é textual: lembrei-me um dia de fazer uma partida, de fazer uma brincadeira ao sacarneiro, inventando um poeta bucólico de espécie complicada e apresentar a ele, já não me lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. No dia que finalmente eu tinha desistido, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando de um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Veja só. É um transe, claramente um transe. Então, essa perspectiva de transe, como um trânsito entre dois planos, se aplica a aspectos extraordinários do conhecimento científico, em especial no campo das matemáticas. É o caso desse matemático notável, esse matemático indiano chamado Srinivasa Ramanujan, morreu em 1920, nasceu em 1887, morreu em 1920, que não tinha nenhuma formação acadêmica, e ele recria sozinho, nas primeiras décadas do século XX, praticamente tudo que tinha sido feito até então em setores da matemática, como geometria, teoria dos números, séries infinitas, assombrando os matemáticos britânicos da época. E, apesar de todos os preconceitos, que era indiano, era escuro, quase preto, ele foi aceito na Royal Society,
of Science da Inglaterra, só os grandes luminares entravam desse grupo aí. Mas o que é singular em Ramanujan, que era uma pessoa humilde, simples, era a própria explicação dele para esses aportes científicos, para os teoremas, para as equações. Algumas dessas equações, desses teoremas, esperaram a chegada do computador para serem decifrados, para serem entendidos. E hoje são tidos como importantes para a mecânica quântica e para até a teoria física das cordas. Eu sou amigo do, do físico e professor Davidoff, que já dirigiu a Academia Brasileira de Ciência, amigo meu. Se falar com Davidoff de Ramanujan, ele vai ser mais fluente do que eu, porque ele é um especialista, o Davidoff, em teoria das cordas, em física. Como é que ele soube essas coisas? De onde é que vem essas coisas? Ele disse que foram sussurradas a ele, em sonhos, ou simplesmente sussurradas, pela divindade Nimigiri, Namagiri. É uma divindade indiana que não é uma divindade assim das principais, mas é cultuada pela família dele. Essa divindade era cultuada pela família dele. Ora, veja só, os ingleses detestavam essa explicação dele, censuravam, na verdade, passavam por cima de como é que ele tinha aprendido aquelas coisas, como é que aquelas coisas tinham ido a ele. Mas nós podemos invocar aqui mais uma vez essa categoria da mente comunitária que um pragmatista importante americano, Peirce, chamou de Commons, Commens, Commons. Ou seja, o Commons, no caso de Ramanuja, leva em consideração a organicidade do pensamento matemático na tradição sagrada dos indianos. A matemática é orgânica com o sagrado indiano. Agora, como essa divindade foi soprar lá no Ramanuja, eu, francamente, me abstenho de tentar explicar. Eu não sei. Só sei que isso aí que eu estou contando é real. E quem não conhece a história do Ramanuja pode. E tem até um filme. Tem um filme sobre o Ramanuja, que eu não me lembro o título agora. É um filme ruim. Não gostei, não, mas conta a história dele. Chegada dele, não é mais a história da luta dele como preconceito dos britânicos. É, mas preconceito não contra a matemática dele, preconceito contra a cor da pele dele. Então, não é apenas a poesia, não é apenas a ciência, mas também a filosofia, o pensamento, é abrigo dessa experiência radical, que é suscetível de acompanhar todo o trajeto de uma existência, como você pode observar num pensador como Nietzsche. Nietzsche continua mobilizando a consciência pensante nesse milênio, esse terceiro milênio nosso, porque em Nietzsche parece que se incorpora o transtemporal da sabedoria. O que é o transtemporal? É a apreensão do passado e a adivinhação do futuro. Isso me parece que está em Nietzsche. E detectável na descrença de Nietzsche, como na descrença de Platão, de que o impresso, de que a escrita, pudesse transmitir o pensamento dele. Na suspeita também de Nietzsche de que pudesse haver pensamento além do sistema construído como tal. Nos aforismos dele, provérbios dele, com o estilo de escrita. E vejam bem, os iorubás, os nagôs, pensam
também por aforismos, por provérbios. Eu hoje já citei aqui, eu acho que os dois provérbios. Das aparências proféticas, no ensino, que às vezes é mais esotérico do que universitário, na transpiração musical. Nietzsche, sabe, por exemplo, compunha, era compositor. Eu acho que um compositor não dá para julgar medíocre, mas compositor. E no elogio que ele sempre fez da loucura sagrada. Quer dizer, quando ele diz, por toda parte, é a loucura que abre o caminho aos novos pensamentos. É a loucura que quebra o tabu respeitado de um costume ou de uma superstição. E ele louvava o delírio e louvava o transe. Ele disse do transe e do delírio como uma coisa tão horrível e tão imprevisível na voz e dos gestos. Ele diz como os caprichos da tempestade do oceano e que provoca temor e fascínio. Ele diz que o delírio e o transe é algo que traz tão visivelmente os sinais do que é totalmente involuntário, como as convulsões e a baba do epiléptico. Ora, nenhum desses pensadores, Nietzsche, né, me parece ter conhecido o conceito sufi de Da'at, que é um conceito próximo da cosmogonia africana. É esse quanto a si do corpo, o corpo enquanto ipseidade, o corpo enquanto si mesmo, comporta a possibilidade de que o corpo, ancorado numa identidade humana como se fosse um endereço particular, quer dizer, o corpo ancorado no jaçad e no gizmo, esse quanto a si do corpo, ancorado no corpo inerte, no corpo em movimento, transcende essa condição, esse corpo espiritual, que é o da arte, para assimilar outros corpos. Isso aqui que me parece importante, psicopatologicamente. O corpo como capacidade de assimilar outros. O corpo da mãe, o corpo do pai, o corpo dos parentes, o corpo dos mortos, que são os ancestrais, os avós, os corpos também que são idealizados e os incorporais. Ora, esse da arte, portanto, que vamos traduzir assim toscamente, quer dizer, com o corpo espiritual, fica mais simples, esse quanto a si do corpo, tem uma constituição plurívoca e não unívoca, uma constituição plurívoca, quer dizer, é o eu corporal. O eu corporal é também os corpos do mundo. E eu acho que algumas patologias possam decorrer da não aceitação pelo corpo, da não aceitação por impossibilidade cultural de outros corpos. Na histeria, isso me parece muito claro. Temos o caso Dora em Freud. Dora, o corpo dela era o corpo de parentes. As vozes que repercutiam na cabeça dela eram o corpo de parentes. Como às vezes as vozes que repercutem na cabeça de psicóticos são corpos de parentes. Eu tenho amigos psicóticos que se mantêm bem com remédio, americanos, brasileiros, e que me falam de seus próprios sintomas. Em geral, são parentes, é um pai que diz: você não vale nada, vale por isso não. Um dos meus amigos tem isso. E, e isso se manifesta, portanto, em sintomas histéricos.
se manifesta em alucinações, se manifesta em delírios, mas também nas experiências mediúnicas e nas experiências que eu chamo exossomáticas, que são as saídas de corpo, por modulação da consciência. Eu não sei se essa expressão diz alguma coisa, exossomatismo, mas a consciência se desdobra. Com certeza a consciência se desdobra em experiências extrassomáticas, como quando o indivíduo acorda de uma coma e se vê de cima para baixo, ou quando alguns indivíduos, conheço, tomam uma coisa chamada ayahuasca e, e cai e se vê de fora do corpo. Mas isso aí também era conversa para uma outra fala. Então, esses acontecimentos, aqui se tem chamado de paranormais, e que, em geral, são desprezados pela observação mecanicista da ciência, embora sejam raros esses acontecimentos. Se você compara, são raros se você compara com as ocorrências comuns do dia a dia. Eles têm presença permanente em todas as épocas, todas as épocas. Então, a observação científica das psicopatologias deveria, me parece, estar atento ao real sensorial. Eu chamo de real sensorial, ok? A fenomenologia das informações que são isentas de espaço-tempo. Aquilo que a física quântica chama de variáveis ocultas, de variáveis não locais. Ora, a consciência, então, é que me aparece aí como uma espécie de operador. A consciência como um operador das conexões extraespaciais, das conexões extratemporais entre as coisas, o, os yorubás diriam o aí, e o espírito, entre as coisas e o espírito. Portanto, a ideia sufi de Da'at, ou da corporeidade africana, é precisamente isso. Quer dizer, a mente não material exerce enorme influência sobre o mundo físico. Portanto, a consciência comanda, mas depende do físico, depende do comandado. E nisso aí há uma ligeira diferença entre o pensamento Nagô e o indiano, e o hindu, que é grandioso o pensamento hindu, mas talvez dê um peso excessivo a uma consciência abstrata, separada do corpo, enquanto o Nagô a consciência do fundo comanda, o espírito comanda, mas depende do corpo físico também para comandar. Se interpenetra, é complementar. Enfim, o que eu gostaria de ressaltar com essa minha fala é a relevância para os estudos psicopatológicos da observação da mente não material. Essa mente que preside a corporeidade e que preside também ao princípio grego estoico de que tudo é cor. Tudo é cor. Quer dizer, até mesmo os incorporais são ativos. As divindades nagôs são incorporais ativos. São incorporais ativos, por isso têm que ser zelados, cultuados, com oferenda.
para que da interpenetração de homens e divindades alguns efeitos se produzam. E os registros de memória nos dão uma figuração corpórea do que se passou, foi sempre escrito por alguém, seja o historiador, seja o programador cibernético, aí na inteligência artificial, faz esse registro. Alguém não passou bem, não estou me sentindo muito bem, bom encontro a todos. Certo? Eu espero que não tenha sido a minha fala. Então, sempre alguém é que faz o registro do que se passou, vai acontecer. Seja a história, seja hoje a inteligência artificial, que é muito eficaz. Mas eu quero deixar uma pergunta para que nós meditemos. Quem é que escreve o código genético? Quem escreve o código genético? Eu diria que, em princípio, é ele mesmo que se escreve. Talvez seja ele mesmo que se escreva. Aí o Nagô responderia: quem escreve é Exu. Quem escreve é o corpo da arte da individualização. E assim são 10h22, eu acho que eu termino a minha fala e passo a palavra ao professor Mário, que então pode selecionar algumas questões que tiverem. E eu espero que eu não tenha sido obscuro, porque eu me coloco sempre como na dimensão de alguém, de um que querer pequeno, no caminho da filosofia. Uma filosofia apenas da história, do sistema de pensamento, mas da tentativa de pensar a partir do meu local de nascimento, que é o Brasil, que é a Bahia, mas pensar junto vem sempre com algumas obscuridades. Então, o diálogo, a interação, é o caminho para que juntos sempre essas obscuridades se dissolvam. E eu sei que o tema de que levantei e tratei aqui hoje, as palavras, às vezes a terminologia, pode ser obscura para a maioria, para muitos. É obscura até às vezes para mim próprio, porque no terreiro eu sou um obá que querer também. Eu sou sempre um aprendiz. E aprender é sempre uma viagem que nós estamos fazendo. Pensar é uma viagem. É, pensar não é reproduzir nada já dado. Pensar, assim como o médico faz quando cura alguma coisa, que pensar é como botar o emplasto numa ferida, pensar é se debruçar sobre um ponto problemático, sobre uma ferida, sobre uma falta, sobre uma falha. Portanto, esse pensar não é uma certeza, é uma experiência. Então, eu quis comunicar aqui hoje a vocês, aos senhores, ah, o meu modo de experiência. E o meu modo de experiência é, é, é como dizia um cantor nordestino, sobre que eu já escrevi muito, chamado Zé Limeira. Zé Limeira era analfabeto, mas foi um dos maiores cantadores da tradição sertaneja. Era um negro, um anelão no dedo,
que andava pelo sertão da Paraíba cantando, e ele dizia assim, era totalmente analfabeto. Ele dizia, eu sou um negro moderno, eu sou um negro moderno. Foi, não foi, eu estou pensando. É isso aí. Eu sou esse negro moderno. Foi, não foi, eu estou pensando. Obrigado. Somos nós que agradecemos muito, professor Muniz Sodré. Eu acho que Maravilhoso. eu posso traduzir um pouco aqui. Eu acho que a experiência de todos nós aqui é de ter recebido assim, a dádiva de um verdadeiro seminário, né? Seminário nesse sentido de fazer algo seminal mesmo, que muito fecundante, muito inspirador. Acho que todos estamos muito interpelados, né, por tudo que o senhor nos trouxe. Eu próprio tomei 500 notas aqui. Então, eu gostaria de começar o debate fazendo um pequeno comentário que eu gostaria de escutar sobre isso a partir do que o senhor trouxe, tentando fazer uma interlocução com as nossas próprias questões. O senhor trouxe questões especificamente da psicopatologia. Eu queria talvez pegar um tópico anterior, né? Lhe escutando, deu para entender bem esse seu ponto de partida, pelo menos para mim, da ideia de o senhor trabalhar numa perspectiva de uma rapsódia, né? Nesse discurso que coloca em jogo várias perspectivas, vários aspectos, não é? Sem uma preocupação de uma síntese, mas de uma grande interfecundação. Então, eu queria aproveitar essa perspectiva para falar um pouco dos nossos problemas, que o senhor trata na primeira parte da sua conferência, que é a questão do corpo. Nós chegamos a trabalhar aqui ao longo desse semestre, né, o famoso texto lá do Max Weber, né, da ciência como vocação, em que ele fala dessa questão do desencantamento do mundo, né? E nós estamos num campo clínico, né? Nós somos clínicos da medicina, clínicos da psiquiatria, clínicos da saúde mental, clínicos da psicanálise. Ou seja, nós nos referimos à ciência, nós precisamos da ciência, a ciência ela é indispensável, mas a prática clínica ela não se define pela ciência, mas de como a gente se apropria da ciência para poder fazer algo que não é propriamente a ciência, né? Mas essa arte de aplicar a ciência para cada situação singular. E, e o senhor fala, então, então, com esse pano de fundo, né, de práticas clínicas que estão cada vez mais mergulhadas nessa perspectiva científica que desencanta o mundo. E o senhor fala, então, justamente da questão do corporal como conectado ao sagrado, como, não é, que é diferente da religião. Não é? E isso me interpelou muito, não é? Porque hoje, por exemplo, no nosso campo de saúde mental, quando a gente pensa no que é uma questão do tratamento, a gente pensa em questões muito objetivas, muito desencantadas do mundo. Diminuíram os sintomas, diminuir a intensidade do sofrimento, esse pessoa readquirir uma funcionalidade social, uma funcionalidade prática na vida, ele diminuiu o risco para si mesmo, ele diminuiu o risco para os outros. Ora, cada um desses tópicos, evidentemente, ele tem um bom senso, ele tem uma finalidade prática. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a sensação que passa ao largo, quando a gente pensa sem essa visão rapsódica que o senhor traz, ou seja, com um total desencantamento do corpo, um total desencantamento da relação com o outro, um desencantamento da vida. O que significa tratar unicamente em coordenadas desencantadas, né? E o que o senhor nos traz aqui, do meu ponto de vista, é nos lembrar dessa dimensão que talvez essa nossa, vamos chamar assim, essa nossa medicina, né, ou todo esse campo que deriva da medicina, das clínicas contemporâneas, cada vez mais apoiadas, se justificando unicamente das ciências, eles passam ao largo dessa dimensão fundamental, que é esse encantamento
do corpo, do sagrado, da relação com o outro. E o senhor traz aqui, né, agora na segunda parte, quando o senhor está falando do transe, do delírio, né, com essa capacidade de assimilar os outros, né, e que eh, o senhor falou muitas coisas muito brilhantes para mim, mas uma me tocou profundamente, né, quando o senhor fala que o eu corporal, ele se coloca em relação com os outros corpos do mundo, com todos os corpos, inclusive os ancestrais. E que justamente a doença, a patologia, poderia se colocar na incapacidade do sujeito de se permitir ser atravessado por esses corpos, dos outros, esses corpos ancestrais. Num outro encontro que nós tivemos aqui, eu me lembrei, talvez o senhor lembre também de um famoso quadro da Frida Kahlo, que aqui encontrei o nome, porque é um longo nome, é O Abraço do Amor do Universo. A Terra, o México, Uhum. e eu, Diego e o senhor Charlotte, né, que é o cachorrinho dela ali, né. O senhor tem em mente, eu acho que esse quadro, né, que é justamente, né, ela está lá, ela aparece no centro do quadro, abraçando um bebê que tem o rosto do seu amante, do Diego Rivera, e ela própria, para poder abraçar esse bebê que também é o seu amante, ela está abraçada por outros braços que vêm direto da natureza e outros braços que vêm direto do céu, que compõem luz e sombra, coisas luminosas e coisas, sinistras, né. E é tudo isso que permite esses abraços, que envolvem abraços, que permitem que ela possa exercer essa função materna de abraçar essa criança que também é seu amante, né. E aí dá para entender bem à luz desse quadro o que que o senhor quer dizer com, no meu ponto de vista, né, o adoecer quando a gente não consegue mais ter esse contato fluido, rapisódico, né, com, todos esses atravessamentos. Então, me chamou muito a atenção, então, essa ideia da rapsódia, né, e a sua postura extremamente, do meu ponto de vista, sensata, moderada, pertinente, de não se trata de negar, né, uma epistemologia europeia, né, mas como fazê-la funcionar no interior de uma rapsódia, né, como fazer o senhor toma essa expressão que é muito usada, de fato, nesses contextos epistemológicos do Sul, né, como é que a gente pode fazer uma ecologia dessas epistemologias, uma ecologia dessas práticas clínicas, uma ecologia dessas concepções do corpo, em especial para nós, num campo de medicina que não se define exclusivamente pela ciência, mas por uma arte médica, não é? Então acho que o senhor nos convida a pensar a medicina como uma disciplina que é uma arte que se serve de ciência e que precisa entrar nesse debate ecológico, nesse debate rapsódico, com esses diferentes saberes e que o senhor nos traz tão fortemente, tão brilhantemente nessa manhã. Então, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas se o senhor quiser reagir um pouco a essa reflexão, eu acho que seria muito útil para nós, professor. Muito obrigado por sua fala, que eu acho que compreendeu perfeitamente. É, eu acho que há uma passagem de Heráclito que os sábios, vários sábios foram a Éfeso para conhecê-lo, porque não conhecia e o pensamento dele já repercutia pelos aforismos, e chegam à casa dele e na frente não vê ninguém, ele tinha dito que estaria, e vão à cozinha ver aquele velho abaixado cozinhando ao lado do fogão, de um fogão no chão. E eles iam perguntar, afinal, cadê o Heráclito? E Heráclito diz, podem entrar, que os deuses habitam também a cozinha. É, veja só, eu acho primeiro que
o reencantamento, o mundo se reencanta, os deuses nunca estiveram ausentes. Mas se reencanta hoje, talvez na cozinha, é, na cozinha dos departamentos, onde se decide epistemologicamente quais são as linhas, e nos porões, nas garagens. E não é à toa que se fale tanto que essas descobertas práticas assim, relativas a computadores para o uso, será que vai sempre em garagem, beleza, na garagem de um, na, no quarto de outro. Né? De certo modo, são cozinhas ali, modernas, e não nas grandes salas luminosas das reuniões científicas, mas sempre no âmbito da ciência. Então, reencantar, por outro lado, e descobrir a cozinha, é descobrir as variáveis ocultas, é descobrir essas variáveis ocultas, é prestar atenção à, à variabilidade das invariantes, das ditas invariantes. Ora, portanto, eu acredito, eu sou um espiritualista que acredita com força na ciência. Na ciência, um dos modos possíveis de revelação no mundo. E que, por soberania do método, tem produzido essa coisa toda, que vimos aí, esse progresso gigantesco das máquinas. Mas acho que tudo isso será rigorosamente inútil se nós não nos encantarmos, ou nós nos reencantarmos. Reencantarmos, na verdade, não precisa necessariamente acreditar em Deus, né? É acreditar no outro, acreditar no outro corpo, é ser permeável ao outro corpo. A verdadeira ecologia é uma ecologia de corpo, começa com corpo. E daí para o ambiente, para as coisas. Eu tenho, eu sou amigo, assim, pessoal do Ailton Krenak, que todo mundo ouve falar, entrou para a Academia de Letras, é amigo meu. Eu adoro o Ailton. Fiz até o prefácio de um livrinho dele, Futuro Ancestral, que o futuro está nos ancestrais, a tese dele. Mas quando você conversa, prestem atenção no Ailton Krenak, que é um filósofo natural, filosofa falando. E eu me lembro de conversas com o Krenak, em que ele fala dos peixes que foram, digamos, aquele desastre natural, porque ele mora em Minas, na beira do Rio Claro, aquele rio que que a mineração estragou, né? E ele disse, mas olha, mãe, os peixes são muito espertos. Eles mergulharam fundo, saíram dos detritos da coisa, porque eles sabem que são destruídos e escaparam. O rio está escapando, o rio escapou. Então, quando ele fala do rio, dos peixes, são coisas vivas com que ele interage. E não é retórica, não. É real. São coisas vivas que. É retórica. E talvez, Mário, todo Nagô e que se aproxima de Cristo é contador de histórias. Eu vou só contar uma historinha rápida para dar uma resposta. Está em Lao Tse. O, o velho está passeando na beira do lago com o discípulo e ele diz para o discípulo: Olha, veja como os peixes estão nadando felizes hoje. O discípulo diz: Mas, mestre, você não é peixe, né? Como é que você sabe que eles estão felizes? Ele diz: Olha, mas se você não é eu, como é que você sabe que eu não sei que os peixes estão felizes? Na verdade, esse velho podia saber que os peixes estão felizes,
porque ele passou a vida inteira ali ao lado dos peixes, contemplando, vivendo. Então ele é peixe também, em determinado momento. A alegria dele, a felicidade dele é a felicidade do peixe que está nadando ali naquele instante. Ou seja, ele não se separou da coisa, ele não se separou do peixe. Essa resposta dele é uma resposta da inseparabilidade, né? Então, reencantar é, digamos, estar próximo e saber que o indivíduo mesmo é meio ambiente. Ele não tem que proteger apenas o meio ambiente. Ele é o meio ambiente. Como é que se pode carregar 100 trilhões de bactérias no corpo, que todo indivíduo normal carrega, algumas boas, outras não são ruins? Como é que se pode conviver com 100 trilhões de bactérias sem ter equilíbrio e achando que está isento da animalidade, que a bactéria é um animal, no fundo, né? Então, nesse corpo que é ponto de partida, é o meio ambiente. É o meio ambiente. Cuidar, viver, cuidar do meio ambiente é cuidar de si mesmo. O reencantamento é isso. É um outro tipo de reencantamento que eu vejo que a sua cabeça, de vez falando, e o seu instituto podem trabalhar, a sua cabeça, principalmente. Porque alimentar a cabeça Uhum. com ideias é fazer uma coisa que no terreiro se faz de outra maneira. Há um rito no terreiro, que é público, eu posso falar. Cabeça é ori. O rito chama bori. Esse bo é de zelar, adorar, zelar. O que é o bori? É dar comida à cabeça. Você simplesmente passa uns 2 dias com literalmente comida na cabeça, comida de santo, dorme, a oferenda, e sai dali bastante bem, é de terreiro bastante calmo. Você vê um sujeito como o Trump, você precisa fazer um bori, precisa fazer um bori. É, tem uns que não adianta o bori. Alguém ia fazer bori no Bolsonaro, não adianta. Está condenado. Então, alimentar a cabeça. O Instituto é um lugar de bori para seus líderes. Eu acho que quem tem condição de fazer esse bori mesmo. Escreveu para o Somário Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, professor ministro Sodré. Eu assisti recentemente um vídeo seu com a Ailton Krenak, Ah, eh, é? assim, no encerramento do 19ª Flip. Ah, é verdade. É, e o senhor faz uma fala de uma beleza e também de uma generosidade muito grande. O senhor menciona justamente a tragédia lá do Rio Doce, né, do Vale do Rio Doce. É, né. Ah, isso Eu vou hã? Como? eu tinha esquecido que é desse É. na Eu vou Flip. colocar depois para todo o grupo, depois eu vou colocar o link dessa porque realmente foi belíssima a interlocução de vocês 2. Eu só queria dizer uma coisa antes de passar a palavra um pouco para os outros, hã, que no seu livro o senhor fala aqui da analidade, no seu livro o senhor retoma essa questão da analidade, mas no seu livro, e agora também quando o senhor fala da comida, tem uma coisa muito forte da oralidade. Não é, de como essa coisa do comer, não é, de como se apropriar pela boca e de compartilhar em torno da comida é algo que faz parte da apropriação e não só da apropriação do mundo, mas do estar no mundo. Isso é muito, hã, lendo o senhor é muito vivo, assim, é muito presente no seu texto. Nós temos, você já viu aqui, temos dezenas de perguntas, de comentários, de elogios, evidentemente a gente não vai ter tempo de fazer todos, então
Nós temos mais alguns minutos. O professor está sendo extremamente generoso com a gente. Eu tinha dito que nós iríamos até no máximo 11 horas. Eu sei que ele também está com essa questão aí da recuperação da voz, mas eu gostaria de a primeira pessoa que eu vi aqui que fez uma intervenção, que foi a Isadora Petri, que fala do Nietzsche, né, quando o Nietzsche comenta, né, que a própria vida, né, é uma doença, né, quando o senhor estava lá falando do galo, pré-esculápio, na morte do Sócrates, né, então talvez, se a Isadora quiser fazer um comentário em torno disso, para mim me interpelou também, porque eu tenho muito em mente o livro do Kierkegaard, né, que se chama A Doença Mortal, e que ele também tem essa mesma perspectiva, né, de que a doença mortal é essa nossa condição aqui de humano. Isadora, se você, quiser, sim, falar diretamente com o professor. Bom dia, Mário, professor Oi, Muniz Sodré, a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Eu eu Estamos. estou Estão me ouvindo bem? Muito bem. Não, eu queria só, na verdade, agradecer, professor Sodré, pela oportunidade, pela sua belíssima conferência. E eu, como, né, estudiosa de Nietzsche, fico muito entusiasmada quando eu vejo essas relações, né? Eu estudei com o professor Oswaldo de Acóia, então, na verdade, o que eu queria só era, se possível, né, te escutar um pouco mais, acerca, né, de como você vê essa interlocução, né, entre Nietzsche e o pensamento Nagô, por exemplo, que o senhor fala no seu livro, né? Porque no Nascimento da Tragédia, o Nietzsche ele tem, de fato, né, uma primeira análise ali muito interessante da cultura helênica e desse declínio socrático, né, que começa a acontecer a partir desse exagero do logos, né, que ele coloca, e essa primeira separação, né, metafísica dessa cultura ocidental entre corpo e cabeça, razão e instinto, né? E o Nietzsche ele vê ali, né, essa tentativa, esse movimento socrático de tomar cicuta, né, que ele vai colocar como um suicídio, né, como um primeiro movimento de desvalorização da vida, do corpo, né, daquilo que é do imanente, né, em prol do transcendente. Então, se eu puder discutir um pouco mais sobre essas relações, ficaria muito feliz. E também depois, quando o senhor comenta sobre a questão do delírio na filosofia do Nietzsche, isso também eu acho bem importante, bem interessante, o lugar que ele dá para a loucura, para a criação, para o aforismo, para o movimento. Obrigada. muito obrigado pela questão. Eu acho que seria realmente longo para fazer essa ponte. Mas o que efetivamente o ponto de, digamos, o que eu chamo de pontos de costura, aliás, é uma expressão lacaniana de Lacan que era ponto de capitão, point de capitão, que é aquele ponto que, quando se costura uma, digamos, a capa de uma, de uma cadeira, há pontos, né, que, há pontos que podem ficar no meio da capa costurando, segurando o tecido. Eu acho que Lacan chamava isso point de capitão. É, eu também gosto muito tenho muito fascínio pelo discurso lacaniano. E quando morei em Paris, assisti as falas dele, eu era aluno de Barthes. Mas o Nietzsche, a grandeza dele é a abertura, exatamente a abertura. A abertura para a loucura, a abertura para o delírio, a abertura para o transe, e loucura que ele mesmo foi acometido. Olha, então, eu vou portanto, me fixar a questão da vida. Eu acho que uma dos conceitos de Nietzsche mal explicados, ou não muito bem explicado, e não é que eu que vai explicar bem agora, que é o conceito do eterno retorno. Eu acho que isso é bem Yorubá, porque
O que retorna sempre para Iorubá é a vida pelo renascimento. Esse renascimento é biosimbólico, é mais simbólico do que bio. Quando o- morre uma pessoa do axé, que importa, se faz um rito chamado axexê. Axexê significa, literalmente, significa renascimento. Então, o axexê é, na verdade, a preparação para a entrada do morto noutra dimensão. Mas é, ao mesmo tempo, é o princípio do nascimento. A Xexé é o princípio do nascimento. Portanto, é o retorno da vida. A vida retorna da morte, retorna pelo renascimento cultural, simbólico e, para quem acredita, biológico. Então, quando Nietzsche fala do eterno retorno, eu acho que o Urubá entenderia o que retorna sempre. O que é que retorna? Não é retornar sempre a fatos históricos, não são acontecimentos. E Marx viu bem que a história só retorna como farsa. Não é desse retorno que Nietzsche fala. Nietzsche fala do retorno da vida. O que retorna sempre é a vida. É a vida que retorna para quem vive de olho fixo na ancestralidade. E retorna esse retorno, Nietzsche, portanto, para mim, é um pensamento da ética. Por quê? Porque, prestem bem atenção, a ética não é a mesma coisa que moral. A ética não é um código de moralidade, faça isso e aquilo, não peque, não faça o mal. Ética significa o discurso de continuidade no corpo do discurso de fundação do ancestral. Se nós consideramos o ancestral aquele que fundou a nossa família, ou aquele que fundou o grupo coletivo, o ancestral é sempre coletivo, portanto, é um morto coletivo. A boca dele é coletiva. E o que é que ele quer? Ele quer que os descendentes, que os filhos continuem. Ele quer, portanto, vida. Então, o retorno, o eterno retorno nietzschiano, só pode ser entendido pela voz do ancestral, pela voz da ancestralidade. Portanto, se o Ocidente matou Deus e matou o Pai, quer dizer, o Pai como princípio constitutivo, gerador, portanto, matou pai e mãe e está cada vez mais matando tecnologicamente, o Ocidente está matando a vida. O Ocidente está impedindo o eterno retorno. E nesse ponto aí, o Yorubá, a cultura Yorubá, é plenamente nietzschiana nesse sentido. Quer dizer, o que retorna com força é a vida, e para retornar é preciso olhar para a ancestralidade, é preciso, portanto, olhar para o discurso ético. Ética é isso. Ética é o discurso do ancestral que continua, que percorre o corpo do sujeito vivo. É esse discurso de continuidade. Eu me centrei aí na questão do eterno retorno, que me parece ser um discurso importante e central no pensamento nietzschiano. É uma das aberturas que ele dá. E muitas outras são as aberturas, mas eu acho que aqui não há mais tempo para falar disso. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, professor. Nós temos aqui também um comentário do nosso amigo, nosso colega que está em Moçambique, o Timóteo da Rocha, que ele aproxima, né? Ele fala que a Paula Chiziane, ela faz um comentário sobre oralidade e ancestralidade. Eu não sei se o Timóteo gostaria de nos falar alguma coisa a respeito disso, Timóteo. Bom, boa tarde. Oi, Timóteo. Oi, então, a Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana que já ganhou vários prêmios e ela é afrocrata, ela faz estudos, é uma espírita, numa primeira coisa, além de ser escritora.
Entretanto, comenta muito, tem um vídeo, um trecho. Este vídeo é um pouco antigo, agora ela está com uma idade, já é uma idosa. Ela comenta muito sobre oralidade e ancestralidade, apesar do idioma, o português dela, mas eu recomendaria assistir. É sobre mesmo aquilo que são os deuses, os nomes africanos, mas característicos de cá de Moçambique. O que significa que a África, é multicultural, multilinguístico, e cada cultura tem aquilo que são os ancestrais, não é? Por exemplo, ela é uma espírita e acredita-se que a morte, o corpo é que morre, não é? Mas o espírito ainda prevalece, vagueando por aí. Então, era basicamente isto. Mandei o link no chat, mas também está no YouTube. Basta pesquisar Paulina Chiziane, oralidade e ancestralidade. Foi um debate no café filosófico. Tudo bem. Na verdade, eu conheço, eu sei quem é a Pauline Tiziane, é importante. E agradeço muito, que bom que Moçambique. Eu, eu gostaria de conhecer Moçambique. Eu conheço Angola. Uhum. Mas Que bom. olha, eu acho que eu comecei a sentir um pouco de dor aqui no pescoço. Eu gostaria de me despedir. Tá. Eu já ia encerrar de qualquer forma, professor. A gente sabe que a gente já abusou bastante aí da sua, da sua condição aí de convalescente. Mas eu queria, para encerrar, agradecer muito mais uma vez, em nome de todos nós. Nós estamos muito movidos, muito interpelados pelas suas falas, pelas suas contribuições, e que vai produzir um efeito a longo prazo em todos nós. Lhe agradeço muito em nome de todo o grupo aqui do Laboratório de Psicopatologia, Sujeito de Singularidade, aos que vieram participar especificamente da sua conferência. E só antes de encerrar, a Isadora havia falado do orientador dela, né, do professor Oswaldo Giacoia, que está trabalhando, né, agora sobre o último livro dele, né, sobre essa questão. Ele faz uma leitura de Nietzsche à luz, né, do perspectivismo ameríndio, né? Então ele fala, né, de uma filosofia a golpe de tacape, né? E ele concordou de fazer a conferência de abertura das atividades do Lapsus no dia 1º de agosto, para o segundo semestre. Então, todos estão convidados. A gente vai fazer, como dessa vez, uma atividade aberta. No segundo semestre, vamos ter vários convidados que vão nos ajudar a refletir sobre esses temas, né? Nós vamos ter o Alan Meyer, que está aqui conosco, no dia 5 de setembro, vai nos falar do Heidegger, a questão da técnica. O Christian Dunker vai falar sobre a questão do perspectivismo e a psicanálise, né? Como ela pode esse diálogo é importante. Ele vai nos falar no dia 31 de outubro. A Isildinha Nogueira topou conversar com a gente no dia 14 de novembro. Ela virá presencialmente na Unicamp para fazer isso. Será transmitido também online para nos falar sobre a cor do inconsciente. Terão outros convidados. Vocês vão ficar sabendo do que vai acontecer, além do nosso seminário, que vai continuar semanalmente às sextas-feiras. Então, agradeço muito vocês. Gostaria também, acabei de receber, né, o livro da Vera e a Corneli. Vera, né, análise, que está tendo uma grande repercussão. Se a Vera topar, a gente vai fazer um lançamento aí. Nem falei com ela, coitada, né? E nós vamos fazer também um lançamento, né, da terceira edição do meu livro, do Pânico e Desamparo, aqui no Unicamp. Vocês todos serão convidados. Pessoal, muito obrigado, professor Muniz Sodré. Obrigado. Estamos muito emocionados e felizes de receber o senhor aqui. Agradeço em nome de todos. Pessoal, bom fim de semana e até agosto, dia 1º de agosto, quando nós retomaremos com a conferência do professor Jacói.
Obrigada, professor. Obrigada a todos. Boas Muito férias. obrigada, muito Obrigado. obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Melhoras, Boa melhoras para o noite. senhor. Saúde. Animamos.